ser de origem animal ou vegetal, que eles podem ser naturais ou eles, assim, ser consumidos na forma natural, ou eles terem que passar por um processo de cocção, né, de cozinhamento, para poder ser consumidos. E outros alimentos que hoje em dia a gente tem no mercado aí disponível de todos os tipos, que são os alimentos industrializados, que são alimentos de origem animal ou vegetal, mas que sofreram esse processo industrial, transformando ele em um alimento processado ou um alimento ultraprocessado, que são alimentos que eles facilitam muito, porque a maioria já vem pronta, é só você tirar a embalagem, você já pode consumir, mas esses alimentos eles não podem ser consumidos em grande quantidade, porque principalmente os ultraprocessados são alimentos que são riquíssimos em corantes, em conservantes, que podem que pode causar prejuízo à saúde. Também vimos a diferença entre diet, light e zero, né? Mandei até atividade para vocês na segunda-feira, que todos os alimentos que são diet são alimentos que sofrem uma substituição de algum nutriente que tem dentro daquele alimento. Então, por exemplo, se eu retiro um açúcar daquele alimento e coloco outra substância que não seja o açúcar, então esse alimento passa a ser um alimento diet. Já o alimento light, ele sofre uma redução. Então, por exemplo, se eu tirar açúcar, eu não vou tirar 100% o açúcar. Eu só tiro uma parcela daquela quantidade de açúcar daquele alimento, então eu vou ter uma redução. Então, quando eu substituo, por exemplo, eu tiro o açúcar e coloco adoçante, esse alimento é diet. E quando eu só retiro uma parte desse açúcar, esse alimento fica sendo light. E o que é o alimento zero? O alimento zero eu só faço retirar aquela substância. Normalmente eu não preciso substituir, certo? Eu só faço retirar. Então, o alimento que não tem gordura. Então, eu tirei a gordura, mas não acrescentei nada. Então, essa é a diferença. O alimento zero, ele é muito parecido com o diet. Qual é a diferença? Porque o diet, eu tiro, mas eu coloco alguma coisa no lugar dele, para substituir ele. Já no alimento zero, não necessariamente. Eu só retirei aquela substância, certo? E aí, na aula passada, eu comecei a falar sobre os alimentos funcionais. São alimentos extremamente importantes para o funcionamento do nosso corpo. Então, o nosso corpo, ele funciona à base do oxigênio que a gente respira e funciona também à base da alimentação, né? Porque a gente retira esses nutrientes que servem de energia para a gente realizar todas as nossas atividades. E quando você ingere alimentos que lhe causam algum benefício, então você vai ter uma alimentação, o funcionamento do seu corpo, ele vai ser muito melhor. E esse é o que a gente chama de alimentos funcionais. Existem vários tipos de alimentos funcionais, mas os alimentos funcionais mais conhecidos são os alimentos ricos em fibras, certo? Com certeza você já deve ter ouvido falar desse tipo de alimento. Alimentos ricos em fibras, muitas pessoas utilizam quando estão fazendo dieta, né, para emagrecer. Mas alimentos ricos em fibras não serve só para emagrecer. Ele auxilia no processo de emagrecimento. Só que ele deve ser consumido em todas as faixas etárias, em todo tipo de alimentação, na alimentação diária. Porque essas fibras, elas fazem com que não só o seu sistema digestivo, mas o seu corpo todo funcione melhor. E o que são fibras, professora? Quais os alimentos que a gente encontra? Então, é isso que a gente vai ver hoje, certo? Então, as fibras são de origem vegetal. Então, praticamente todos os alimentos que são de origem vegetal, eles têm fibra. O alimento de origem animal, por exemplo, a carne, o leite, os ovos, o peixe, eles não têm fibras, certo?
Por quê, professora? Por que eles não têm fibras? Porque quando vocês estudam lá biologia, eu não sei se vocês já viram isso, não sei se vocês já viram isso no primeiro ano ou em ciências, quando vocês faziam o ensino fundamental, com certeza já deve ter visto, que os seres vivos, eles são formados por células, certo? E aí nós temos a célula animal e temos a célula vegetal. Qual é uma das diferenças entre essas duas células? Que as células de origem vegetal, que assim, a célula de origem animal, a gente tem a membrana da célula, né, que envolve a célula. Aí temos o citoplasma e o núcleo. Na célula vegetal, a gente encontra também a mesma coisa, as membranas, né, o citoplasma e o núcleo. Só que na célula vegetal, a gente encontra uma estrutura que você não encontra em nenhuma célula animal, que é o que a gente chama de parede celular. Essa parede celular é o que dá essa diferenciação entre esses dois tipos de célula. E é justamente na parede celular dessas células que você encontra as fibras, certo? Por isso que fibras a gente só encontra em alimentos que seja de origem vegetal. Você não encontra em alimentos de origem animal. E todos os alimentos que você come, que seja de origem vegetal, tem fibra. Só que tem umas que tem mais, outras que tem menos, certo? Essas fibras, elas não são fontes de energia. Mas, professora, como assim? Todo alimento não é fonte de energia? É, mas só que essas fibras, a gente não digere essas fibras. A gente não consegue absorver essas fibras. A gente mastiga, a gente engole, primeiro a gente bota na boca, a gente mastiga ela, a gente engole, o nosso estômago tenta fazer a digestão, mas ela não é digerida. E aí a gente elimina do mesmo jeito pelas fezes. Um dia, por exemplo, você comeu bastante milho. Se você for fazer cocô, você pode olhar lá que tem grãos de milho inteiro no seu cocô. Se você comeu manga e comeu bagaço, mastigou e comeu bagaço, se você for lá no seu cocô, tá lá o bagaço. Por quê? Porque é justamente aquela fibra. No caroço lá de milho, de feijão, quando sai nas fezes, é porque você não mastigou ele direito. Porque quando você mastiga, você quebra essa parede celular e ingere o que tem dentro do grãozinho lá de milho. Mas quando você deglute, você engole o caroço de milho inteiro, ele não é digerido por causa justamente dessa parede celular, que é formada de fibra e nosso organismo não digere. Então sai todo pelas fezes. Então as fibras a gente não digere, ela não dá energia pra gente. Só que essas fibras, ela auxilia o trânsito intestinal, que a gente chama, o funcionamento do seu intestino. É como se regulasse. Professor, alimentos ricos em fibras emagrece? Não emagrece. Então, por que tem um monte de gente comendo fibra para emagrecer? Não, não é isso. A fibra, ela causa tem dois tipos de fibra, a gente vai ver, mas ela causa saciedade, você fica cheio. Então, por exemplo, vocês com certeza também já devem ter ouvido falar, tem um arroz normal e o arroz integral, né? Qual é a diferença do arroz normal para o arroz integral? Também a gente vê em pães, né? O pão normal, o pão integral, a farinha branca e a farinha integral. E aí todo mundo fala que o arroz, o pão, a farinha integral, ela é mais saudável e ela é melhor e ela emagrece. Não necessariamente, ela é melhor. Por quê? Porque são alimentos, todos esses alimentos integrais são alimentos que são ricos em fibras. Ou seja, quando você pega o arroz, quando a gente compra o arroz, ele é bem branquinho, significa dizer que ele foi passado por vários processos para ficar daquela forma. Então, foi retirado muitos nutrientes daquele arroz, inclusive as fibras. Quando o arroz ele é mais escuro, por isso que o arroz integral ele é mais escurinho,
é porque ele não foi retirado, a maioria dos nutrientes ainda estão lá, inclusive as fibras. Então, se você comer uma colher de arroz ou uma branco ou uma colher de arroz integral, vai engordar da mesma forma, porque é arroz, arroz é arroz, certo? O pão, professora, eu comer um pão integral e o pão normal, vai engordar do mesmo jeito. E qual é a diferença? A diferença é que se você comer um pão integral e você for comer um pão que não seja integral, você vai comer e aquele que é integral vai lhe encher mais rapidamente. Então, o outro normal, que para você se sentir saciado, você tinha que comer 2 ou 3, no pão integral você só come um e já fica cheio. Do mesmo jeito o arroz, do mesmo jeito o macarrão. Mas, vamos supor, se uma pessoa que diz que está fazendo dieta para perder peso, e a mesma quantidade de arroz, ela continua comendo a mesma quantidade de arroz só porque é integral, não vai adiantar de nada. Vai melhorar o trânsito intestinal, porque aquele arroz integral é rico em fibras, mas não vai fazer ela emagrecer por causa disso. Certo, gente? Deu para entender? Deu para entender essa questão do arroz integral, tal, do alimento integral? Deu. Pronto, é isso que acontece. Então, professora, tanto faz não. O arroz integral, os alimentos integral, ele é muito melhor. Por quê? Porque ele possui a fibra, que é um alimento que ele faz o teu corpo funcionar melhor. Então, ele vai trazer vários benefícios, certo? Outra coisa que é importante, sempre que você ingerir alimentos com fibra, você tem que ingerir muita água, que é justamente isso que vai lhe causar saciedade. Eu não sei se vocês já fizeram, por exemplo, cuscuz, né? Mas a receita do cuscuz é assim, né? Nossa região nós comemos demais cuscuz. Então, como é que a gente é feito? Tem aquele pacote, né, de milho, de massa de milho, né, de fazer o cuscuz. Você coloca numa vasilha, coloca um pouquinho de sal e joga água dentro, certo? Tem que botar água dentro. Aí você tem que esperar no mínimo uns 10 minutos. Quando você for olhar, aquela massa de milho, ela dobrou de volume, chega, ela tá fofa. Por quê? Porque o cuscuz, ele é rico em fibra e ele é como se ele absorvesse a água. Então ele incha. É isso que acontece com o seu corpo quando você ingere um alimento rico em fibra e bebe água depois. Por quê? Porque você vai ingerir a fibra, bebe água e aquilo incha dentro do seu estômago. Então, antes você aguentava comer 2, 3, 4 pães, se você comer um pão integral e ingerir bastante água, ele vai inchar no seu organismo, então você vai ficar mais saciado. Lembrando que a gente não deve misturar grandes quantidades de água junto com as principais refeições, né? Café, almoço e janta. É preferível que a gente fique ingerindo água nos intervalos, né? Então, por exemplo, você vai almoçar, então 10 minutos antes e 10 minutos depois, ou até meia hora de preferência, meia hora antes e meia hora depois do almoço, a gente não ingerir grande quantidade de líquido, porque isso pode atrapalhar na digestão, certo? Mas durante o dia, pode ingerir líquido sem problema nenhum. E aí, como eu disse para vocês, existem 2 tipos de fibras. As fibras solúveis e as fibras insolúveis. As fibras solúveis, qual é a diferença? Primeiro que as duas são boas, muito boas, por sinal. As duas vai fazer o teu organismo funcionar bem, só que você encontra em diferentes alimentos e uma tem uma diferençazinha em relação à outra, certo? Quando a gente fala de algo solúvel, é algo que se dissolve em água, certo? Alimentos insolúveis são alimentos que não se dissolvem na presença de líquido, né? Na presença de água. Então, o que são fibras solúveis? São fibras que retêm água, ou seja, absorve água. Por isso que eu disse o cuscuz. O cuscuz ele é rico em fibra solúvel, porque quando você joga água dentro, ele absorve, chega, ele incha, né?
Com isso ele forma géis, não são digeridos, eles fermentam, eles são fermentados pelas bactérias que a gente tem no intestino grosso e é muito bom para diminuir o colesterol do sangue, né? A gordura no sangue. Então, por exemplo, quem tem colesterol, quem tem gordura no sangue, tem que ingerir muitos alimentos ricos em fibras solúveis, porque esses alimentos diminuem a quantidade de gordura no sangue. E a gente sabe que o excesso de gordura no sangue não é bom, aumenta o risco de câncer, aumenta o risco de infarto, de derrame. Então, a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Professor, em quais alimentos que eu encontro essas fibras? Lembrando que são alimentos de origem vegetal, certo? E quais são os alimentos que a gente encontra? Aveia. Normalmente a aveia a gente encontra no supermercado, né? Que é um tipo de farinha, né? Mas ela vem normalmente em flocos, uns pacotinhos ou vem em umas caixinhas, não é tão caro. A gente ingere essa aveia, a gente dá para fazer mingau de aveia, dá para colocar essas aveias em cima de salada ou junto com a comida mesmo, sem problema nenhum, certo? Na cenoura, na maçã, no geral nas frutas em gerais, são ricas nesse tipo de fibra. Inclusive, gente, frutas que dê para você comer a casca, é melhor você comer junto com a casca. Então, por exemplo, a maçã, a manga, dá para comer a casca também, a pera. Por exemplo, na manga, ou a laranja não dá para comer a casca. Mas muita gente, que as frutas cítricas, elas são riquíssimas em fibras solúveis, como a laranja, como o limão. Aí tem gente que só ingere só o suco. O suco da laranja, você não encontra a fibra. A fibra está justamente no bagaço da laranja. Então, o correto não é beber só o suco, e sim engolir o bagaço inteiro, certo? Tem muita gente que faz isso com melancia também, só suga o líquido e joga o bagaço fora. Não, tem que ingerir tudo, porque ali tá as vitaminas, mas também a fibra você só encontra no bagaço, viu? No feijão ele é rico em fibra, ou seja, na maioria das frutas, dos legumes e na aveia você encontra bastante fibras solúveis. As fibras insolúveis, elas não se dissolvem em água. Ela faz melhorar o seu trânsito intestinal. Então, por exemplo, tem pessoas que têm o intestino ressecado, né, o intestino preso, que não faz cocô direito. Então, ingerir esse tipo de fibra melhora o que a gente chama de trânsito intestinal, ou seja, você vai fazer cocô melhor. E um dos grandes benefícios é justamente prevenir câncer de cólon, que é câncer de intestino grosso. Só para vocês terem uma ideia, gente, esse tipo de câncer é um dos cânceres que mais atinge homens e mulheres. Ele é o 4º tipo de câncer que mais mata mulheres e homens no Brasil, certo? Normalmente a gente não dá muita ênfase nele, a gente fala muito de câncer de mama, câncer de próstata, né? Mas o câncer de colo, infelizmente, é um câncer muito comum e ele está relacionado, sabe a quê? A ingestão excessiva de carne vermelha. Então, quem ingere muita carne vermelha, quem ingere muitos alimentos gordurosos e quem tem o intestino preso, quem não faz cocô direito, certo? Então, uma ótima forma de você prevenir esse câncer é justamente ingerindo fibras insolúveis, porque ela melhora esse trânsito intestinal, a pessoa não vai ficar com o intestino preso e aí, de certa forma, está prevenindo, certo? Você encontra praticamente em todos os vegetais, todas as hortaliças, farelos, farinhas, frutas, principalmente cereais. Então você encontra o arroz integral, é riquíssimo nesse tipo de fibra, o pão integral, todas essas farinhas, aveia, granola, chia, esses que vocês ouvem falar, é riquíssimo. Então, na verdade, todo alimento que seja natural ou minimamente processado, porque, por exemplo, a aveia, ela passa por um produto industrializado, mas é só para transformar aquela aveia no floco. Mas mesmo assim, esses alimentos que são de origem vegetal,
eles são riquíssimos em fibras. Por isso que a gente tem que ingerir o máximo possível durante a nossa alimentação diária e de preferência na forma in natura, porque você vai estar pegando todos os nutrientes e benefícios desses alimentos. Outro tipo de alimento, né, que com certeza você já deve ter ouvido falar, são os alimentos transgênicos. O que são alimentos transgênicos? Essa figura que vocês estão vendo aqui, ela demonstra claramente o que é um alimento transgênico. É você pegar um alimento natural e modificar ele geneticamente, certo? O que é que isso pode ocasionar? Professor, e esses alimentos já são liberados? Alguns são liberados mundialmente, outros só liberados, alguns no Brasil. Mas, infelizmente, tem algumas publicações que demonstram que tem muitos alimentos que são transgênicos, que são colocados à venda e que a gente nem sabe que ele é transgênico, certo? Então, a gente está ingerindo alimentos, muitos alimentos são de origem natural, que são as verduras, as frutas, os legumes. A gente está ingerindo, achando que a gente está comendo alimento saudável porque ele é natural e tal, e na verdade são alimentos geneticamente modificados. Professora, o que são alimentos geneticamente modificados, esses transgênicos? Alimentos. São alimentos criados em laboratório. É você pegar aquele tomate, que normalmente é assim. Você vai plantar lá no quintalzinho lá de sua casa, lá naquele cercadinho que tu fez. Tu vai plantar o tomate, certo? O tomate, ele demora para crescer o pé, ele demora para botar o fruto. Alguns não saem tão bonitos, né? Saem pequenos, saem meio xoxinho, né? É assim. Quando você pega aquele tomate natural, completamente natural, e ele é geneticamente modificado, ou seja, ele passa a ser transgênico, o que é que ele é feito? É introduzido substâncias, genes, dentro desse tomate, nessa semente desse futuro tomate, para que ele cresça mais rapidamente, para que ele seja grande, para que ele sejam praticamente tudo padronizado, tudo do mesmo tamanho, que seja bem vermelho, que seja, entendeu? Que é o que você encontra normalmente aí nas feiras. Você encontra tudo, é tudo do mesmo tamanho, melancias enormes, que não tem caroço, que não sei o que é doce, que é não... Cada uma de um jeito. O milho que aparece com não sei quantas cores, né? Que o milho é amarelo normal, mas agora tem milho roxo, milho não sei de que cor. Então, alguns desses, eles sofreram essas mudanças genéticas. E o que é que isso pode ocasionar para a nossa saúde? Eles são ruins? Na verdade, gente, o problema é que a gente não sabe o que esses alimentos transgênicos, eles podem ocasionar à nossa saúde. Por quê? Porque a gente só vai saber o que esses alimentos podem ocasionar para a nossa saúde a longo prazo. Então, por exemplo, isso a gente vê não só nos de origem vegetal, mas a gente vê nos animais. Um frango, gente, com 15 dias, ele já está pronto para abate. Esses frangos que a gente normalmente come, eles são frangos não necessariamente transgênicos, mas são frangos que são dados muitas substâncias, são para eles crescerem rapidamente, para já estar no ponto de abater eles para poder ser consumido. Porque não pode perder tempo. A galinha lá, que tua avó cria lá no quintalzinho de sua casa, ixi, menino, e tem que dar milho, e dar resto de comida para essa galinha crescer. E mesmo assim, as cambitas da galinha não crescem. Né? Você mata a galinha, mas é pequenininho. Um frango é um bichão grande. Então, você percebe que esses alimentos, eles sofreram alguma modificação. Todos eles são transgênicos? Não. Não dá para saber. Quando é transgênico, é porque ele foi mudado a nível celular. Então, mudou o DNA daquele alimento. Então, quando muda o DNA, ou seja, muda ele geneticamente, muda o DNA daquele alimento,
aí é que a gente chama de alimentos transgênicos, certo? Mas outros alimentos, eles são modificados não a nível de núcleo, não a nível de DNA, mas que também pode trazer algum problema para a nossa saúde, né? Então, ele pode causar toxicidade ambiental ou humana. Então, não tem nem como a gente definir, porque a gente só vai saber o que esses alimentos podem ocasionar na nossa saúde só futuramente, né? Porque a curto prazo não tem como a gente definir esses prejuízos, certo? Então, não há como precisar se um grau de exposição a esses alimentos e seus efeitos serão benéficos ou maléficos à saúde. Aqui eu trouxe essa imagem dos principais alimentos que são transgênicos, que são utilizados no mundo todo, inclusive no Brasil. Então, o milho, não o milho normal, mas o milho que a gente compra do cuscuz, o milho que a gente compra o fubá, que são os alimentos de origem do milho, né? Esses alimentos, o milho, ele sofreu essa mudança para ser resistente a pragas, para ser resistentes, para crescerem mais rapidamente, para serem lá vistosos, para aumentar a produtividade. Então, a batata, o melão que você compra lá na feira, a berinjela, a beterraba, a soja, a canola, o girassol, o trigo, a cana-de-açúcar, o feijão, o pimentão, a chicória, o mamão, a abobrinha, o algodão e a ameixa. Esses são os principais, não são os únicos, mas são os principais alimentos considerados transgênicos, utilizados no mundo inteiro. Aí a gente até fica sem saber, minha gente, o que é que a gente vai comer? O que é saudável, né? Que a gente julga ser saudável. Tem esse monte de substância, foi modificado dessa forma, pode até fazer mal pra gente e tal. O que é que a gente faz? Quando você tem a opção de ingerir alimentos que foram consumidos na sua região, prefira. Que vocês com certeza, eu não coloquei aqui, mas já ouviram falar de alimentos orgânicos. O que são alimentos orgânicos? São alimentos que não utilizam pesticida, ou seja, veneno para matar, então não vai prejudicar o alimento. Porque se você joga veneno ali no cultivo para matar as pragas, para não destruir o cultivo, vai atingir também o alimento. Então você, de certa forma, pode estar. Inclusive o pimentão e o tomate são os alimentos mais que tem mais agrotóxicos. O que são agrotóxicos? É justamente veneno que é utilizado para matar essas substâncias, né? E o que acontece? Eles fazem isso justamente para aumentar a produtividade e a gente fica sem saber o que consumir. Mas quando você tem aquele alimento, eu conheço uma vizinha que ela tem uma horta, ela planta lá o cheiro verde, ela planta lá o tomate, o pimentão. Então, prefira comprar dela do que comprar na feira que você não conhece a origem, porque normalmente eles são alimentos que tem muito agrotóxicos, que são justamente esse veneno utilizado na plantação, e pode ser transgênico. A mídia, né, os veículos de comunicação, veicula que produtos alimentícios como soja, milho, batata, tomate e outros já estão sendo comercializados no Brasil e eles são transgênicos, né? E como eu disse para vocês, a gente nem sabe se realmente a gente está consumindo ou não esses alimentos transgênicos, porque não existe ainda nenhuma legislação no Brasil que obrigue eles a informarem isso nas embalagens ou nos produtos. Quais são as vantagens? Então, professor, por que eles estão fazendo isso com esses alimentos? Porque para aumentar, para a produtividade, aumentar os nutrientes, porque eles introduzem o que eles quiserem dentro daquele alimento. Então, eu quero que aquele tomate tenha mais ferro, então eles introduzem. Eu quero que esse tomate tenha mais beta-caroteno, então eles introduzem, entendeu? Seu cultivo pode ser mais eficaz que o convencional, por quê? Porque eles plantam uma coisa que demoraria 6 meses para dar fruto, dá em 1 mês. Então, você tem um fruto muito mais rápido, né? Auxilia a eliminação da utilização de agrotóxicos, que são esses venenos, que são utilizados na lavoura para matar pragas, né? Que vão prejudicar as plantas, porque eles já modificam geneticamente aquele alimento para ser resistente àqueles micro-organismos
ou aquelas pragas que podem destruir a alimentação, a plantação, né? E aumenta a produtividade e baixa os preços, porque como vai ter uma grande quantidade de produto, então vai diminuir o preço do produto, né? Aquela lei da oferta e da procura. Se eu tenho muito produto, o preço cai. Se eu diminuir a quantidade de produto, o preço aumenta. Mas tem riscos, e é justamente esses riscos que causam certo medo em relação à ingestão desses produtos. Por quê? Porque eles podem causar alergias, porque a gente não sabe o que é que está dentro mesmo. Ele pode danificar o nosso corpo, as nossas defesas. A gente não sabe a curto, médio nem a longo prazo o que é que isso pode causar para o ser humano. Então, você ingerir esses alimentos que foram geneticamente modificados, eles podem causar alguma alteração também no seu corpo. E aí esse é o grande perigo em relação a esses alimentos, certo? Alguma dúvida, gente? Não. Ficou claro, né? Então tudo bem.